Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e essa é a segunda parte da aula número 41 de Centro de Governo. Nós estamos tratando da interferência do tema licitação e contratos no curso Centro de Governo, ok? Então, nós continuando a nossa aula, vamos tratar agora de centralização das informações. Ora, eu só tenho uma visão estratégica de governo, eu só tenho um alinhamento com o plano plurianual se eu tiver também uma centralização das informações. E o contrário é muito importante. É importante que quem está trabalhando com licitação e contratos saiba objetivamente em que direção que o carro vai. Eu tenho um amigo meu que trabalhou com licitação e contratos e ele colocava para mim que certa vez ele tomou conhecimento que o tribunal onde ele trabalhava ia comprar computadores pelo Jornal Nacional. É isso mesmo. O presidente conseguiu um dinheiro a mais no Congresso para esse tribunal, ficou feliz da vida e deu uma entrevista no Jornal Nacional. Só que quem fazia licitação era ele. A esposa chamou, escuta, o presidente do seu tribunal está falando que é na televisão, você não quer ver? Ah, eu quero ver. Nós vamos fazer uma compra de não sei quantos mil computadores. E ela disse, meu bem, você vai fazer isso? Eu disse, estou sabendo agora pelo Jornal Nacional que eu vou. Veja, o desalinhamento da unidade executora com esse fato verídico, em relação à gestão e da gestão com o plano plurianual, com as metas estabelecidas no governo. Né? Então, a centralização das informações é um elemento importante. E como é que está colocado essa centralização das informações? Né? Está colocado em dois dispositivos. O primeiro é o sítio eletrônico oficial, que é o sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, na qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações, os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Quais informações são relevantes? O plano de contratações anual vai estar lá no sítio eletrônico oficial. Então, certa vez chegaram para mim e perguntaram assim, a gente pode contratar você para você descobrir onde vai ser comprados os objetos que nós comercializamos? Você tem um ótimo nível de relacionamento. Eu disse, é só conhecer a legislação. Não tem nenhum mistério nisso, são informações públicas. Né? Ou deveriam ser. Então, aí está mais uma demonstração. E no artigo 174 da Lei 14.133 de 2021, você tem uma das ferramentas mais poderosas colocadas na legislação para o mercado fornecedor, para o mercado prestador de serviço e executor de obra. Foi a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei. Há uma grande polêmica sobre a constitucionalidade do Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu integro a Comissão de Federalismo da OAB, que tem por finalidade garantir a autonomia dos entes federados. E, efetivamente, me parece que não há uma violação a isso. Quando o governo determina a centralização de todos os órgãos das unidades federadas num portal único, nós estamos garantindo que o mercado privado, que vai vender para a administração pública, tenha informações adequadas. Né? E também estamos facilitando o controle. Não é possível que objetos tenham preços tão diferentes em razão da distância e das regiões. Claro que existem exceções. É natural, por exemplo, que os estados da região norte, por terem mais dificuldade de trazerem as produções do Centro-Sul, acabem recebendo os produtos mais caros. Mas uma das finalidades do poder público nacional é garantir a redução das desigualdades regionais. Né? Tratar da centralização de informações, vamos tratar da centralização de procedimentos das aquisições. Pouca gente percebeu, mas essa lei tem um objetivo ainda maior, porque não faz sentido que a gente encontre um município com 10 mil habitantes que tenha lá 10 secretarias municipais e em cada uma dessas secretarias municipais você tenha pelo menos 5 gênios trabalhando na área de licitações e contratos. Isso não existe. Não é? Então, a centralização hoje não é conquistada
Porque cada secretário municipal, cada secretário estadual, cada presidente de estatal constitui seu próprio nicho de poder e quer interferir nas licitações e contratos. Aí o jogo não pode acabar bem, né? Nós já chegamos a ter em Brasília um ministério comprando papel, computador com a mesma configuração, mobiliário, diferente do ministério que estava do lado. Isso não pode acontecer. Afinal de contas, é uma só administração. Então, a centralização das aquisições deve acontecer e a lei está atenta a isso. No artigo 19, foi colocado que os órgãos da administração pública com competências regulamentares, ou seja, os que ditam normas, relativas às atividades da administração de materiais, de obras, serviços de licitações e contratos, deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Veja que no regulamento a lei ordena que preferencialmente sejam centralizadas as contratações. O preferencialmente na legislação, especificamente em relação à licitação e contratos, é uma diretriz da lei. Se você não acatá-la, deve justificar. Nós não vamos colocar na central de compras as compras da área de saúde. Por quê? Porque são equipamentos muito específicos. Então, nós preferimos formar uma equipe específica. Por que essa equipe específica não fica lá dentro da central de compras, vinculada à Secretaria da Saúde? Porque aí, uma vez formado o documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, o projeto básico, o projeto executivo, a licitação fica igual. O procedimento fica igual. Não existe motivo para ser diferente. Centralização de procedimentos, isto. Agora vamos tratar da centralização das próprias licitações. E o tema está assegurado no artigo 181 da Lei 14.133. Note na tela o que foi colocado para nós em termos de centralização. Os entes federativos, portanto os estados e municípios e a União, instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Então, essa é uma diretriz colocada na lei e aqui já não tem mais o termo preferencialmente, notou? Os entes federativos instituirão, é dever. No caso dos municípios com até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios para a realização das atividades previstas no caput desse artigo. Olha lá, serão preferencialmente, aqui tem o preferencialmente. Então, a lei quis tanto centralizar que no município com mais de 10 mil habitantes vai ser centralizado, vai ter uma central de compras. Mas com menos de 10 mil habitantes ele poderia não centralizar no município? Não, aí a lei quer mais. A lei quer mais. A lei quer que esse município, que é pequeno, tem menos de 10 mil habitantes, se junte a outro para ter uma central de compras. E veja, a questão da gente ficar repartindo por secretaria, e é a realidade nacional hoje, né? O secretário de saúde do município de 5 mil habitantes, ele quer ter a sua própria equipe de licitações. Não faz sentido. Perguntas pertinentes. Vamos a duas perguntas importantes. Por que implementar uma estrutura fora do centro de governo? O centro de governo pode ser uma unidade com a ideia do artigo 11 dentro. Ou seja, a alta administração vai ter, não é voltada para a alta administração, a governança, não está no artigo 11. Por que eu tenho que criar fora de lá uma central de compras? Eu posso colocar a central de compras vinculada diretamente ao centro de governo. Então, toda vez que o centro de governo tomar uma decisão, olha, está previsto aqui, nós estamos verificando que precisamos trocar os iPads das escolas, os computadores. Ok, temos dinheiro para gastar, está no limite
da despesa com educação, ok. Então, essa coordenação, desaguando uma política pública em contratações, estando a central de compras vinculada ao centro de governo, passa a ter uma operatividade muito maior. E centro de governo é isso, é coordenação de políticas públicas. E a segunda pergunta, para que servem os contratos administrativos? Para a central de compras, a finalidade do contrato administrativo é dar suporte a políticas públicas. Então, quando eu estou trabalhando com essa visão, eu vou dar suporte às políticas públicas. Não adianta nós pensarmos em políticas públicas desajustadas das outras políticas públicas. Note, por exemplo, dois fatos que vou relatar e que são de conhecimento de todos. Né? Você vai no trânsito, para seu carro. Quando você para o seu carro numa avenida, você está envolvido numa política pública de mobilidade urbana. Perfeito? Perfeito. Então, a ideia da construção de ruas, a ideia de acesso a avenidas e locais de parada fazem parte de uma política pública, que hoje, quando você observa para os lados, inclusive nos grandes centros, ela tem nessa simples atuação de você parar o seu carro, imaginando que você tenha seu carro, né? Você tem ali um conjunto de políticas públicas e muitas inoperantes. Onde é que está o centro de governo? Então vamos a um exemplo. Eu estou parado aqui, aguardando o semáforo, em seguida eu tenho que parar, vou estacionar o meu carro, que é diferente de parar, né? Estacionar o meu carro para ir ao banco. Ok. Não tem estacionamento. Ué, não tem estacionamento? Não tem estacionamento. Então eu vou dar um jeitinho aqui, vou parar atrás desse carro, rapidinho, é só um minuto, se alguém precisar sair, buzina. Eu estou cometendo uma irregularidade porque a política pública de mobilidade não está adequada. Tem uma frase que um amigo meu disse e que eu acho fantástica. Nos países ricos, os ricos vão de metrô. No país pobre, ele compra o carro para ir trabalhar. Perceberam? A falência da política pública do transporte coletivo, tudo isso está envolvido. Mas tem coisa pior. Você está parado no semáforo, você vai arrancar o seu carro e na frente do seu carro tem uma criança de 3 anos de idade com uma plaquinha "Me ajude" com o número do Pix. Não tem Ministério Público, não tem juízo da vara da infância e adolescência, não tem policiamento e a criança está ali correndo risco. Recentemente, inclusive, eu vi uma mãe ser retirada, ela estava com os 2 filhos no colo, lá criança de colo, porque surgiu o Ministério Público e falou: você não pode usar essa criança para fim de explorar a caridade alheia. Não pode. E a pessoa ficou chocada e retiraram a criança. A hora que você tiver condições de tratar os seus filhos, você volta até a guarda deles. E conduziram um processo para isso. Então, veja, em todos os momentos nós respiramos políticas públicas. E respiramos a ineficiência de um poder público que cobra caríssimo e não dá o resultado esperado. Então, qual é a nossa grande esperança? É que esse conjunto de normas, e em termos de normas nós vamos muito bem, né? O nosso Congresso tem leis maravilhosas, conquistadas, alinhadas com políticas públicas. Nós não temos como executar, nós não temos gente competente para executar e não temos governos coordenando políticas públicas adequadamente. Tá? Então, outro exemplo que eu tenho aqui, que é de realidade frequente e que a nova lei de licitações e contratos tende a reduzir. Né? É um caso que eu contei no outro curso. Né? Normalmente, vamos fazer uma obra de saneamento. Ok. Você sai da sua casa de manhã cedo e acorda com um trator que criou uma valeta, uma vala na porta da sua casa e você não pode sair. Está isolado do mundo. Aí você consegue, com a ajuda dos vizinhos, uma tábua e sai, o seu carro sai. Né? Não sei quanto tempo vai durar essa obra. Tem lá uma placa na esquina. Paga com recursos federais. Que beleza.
Mas um órgão federal resolveu mudar essa realidade, a Caixa Econômica Federal. Ela contratou assistente social e obrigou o empreiteiro a contratar o assistente social. O que um assistente social vai fazer numa obra para um empreiteiro? Isso foi contado por um empreiteiro para mim. Jacobi, com recurso federal da Caixa ou sem recurso, agora eu vou ter um assistente social trabalhando do meu lado. Sabe o que ele faz? Ele pega o projeto, conversa com o engenheiro e diz: vocês vão passar nessa rua? Que dia que vocês vão passar por essa rua? Que dia que começa a escavação? Isso vai trazer qual período de recolhimento da família? Onde é que eles vão guardar o carro? O engenheiro não sabe, então ele vai lá e coordena isso com as famílias. Olha a realidade diferente que uma política pública de saneamento tem a ver com mobilidade urbana, colocado no edital por determinação da Caixa Econômica Federal, nos recursos que ela está aplicando. Agora a nova lei tem. Você, quando for realizar uma obra, tem que avaliar os impactos sociais. E ninguém está dando a mínima para isso, mas está na lei. E uma hora vai vir alguém firme exigindo o cumprimento de uma boa lei. Então você teve a diferença. Qual foi o resultado disso? A comunidade passou a ajudar o empreiteiro. Olha, amanhã que o trator vai entrar aqui, então já vou retirar isso, tal coisa da minha casa para poder entrar. Olha, depois de amanhã a gente vai acabar essa obra. Ah, estava na hora. Tem uma poeira danada. Não, a gente está molhando a poeira para a senhora não ter poeira na sua casa. Tem água demais? Não, a gente está cavando aqui um sumidouro. Então, veja, essa integração é o resultado de um contrato, ok? Vamos, então, a outro ponto importante. A avaliação 360 graus. Eu queria trazer aqui para vocês uma ideia que nós estamos apresentando para quem mexe com licitação e contrato, desculpa, foi mal. Quem lida, né, quem tem a lida diária de licitações e contratos, para uma visão diferente disso. Né? Então, eu vou colocar aqui essa ideia. O que é uma avaliação 360 graus? O requisitante avalia a licitação. Puxa vida, eu quero aqui comprar canetas. Ok, está ótimo. Você preenche o objeto e depois recebe lá um formuláriozinho mandado pela internet, pelo Google. O Google tem até essa ferramenta já pronta, né? Dispara uma mensagem. Foi concluído o processo licitatório, o contrato foi assinado, o objeto está no almoxarifado. Deixa eu ir lá buscar a caneta. A caneta não escreve. Além de demorar fazendo uma licitação, ainda entrega um produto que não serve. Opa! É o primeiro ponto da avaliação. Nós trabalhamos para alguém. O médico pede anestesia, recebeu a anestesia no tempo certo, pôde fazer a cirurgia, tinha indumentária. Tem médico que não opera porque não tem indumentária adequada. Não chegaram. Né? O gestor do contrato avalia. Aquele que está preocupado com o contrato também vai fazer a avaliação. Todo contrato tem que ter um fiscal, um gestor fazendo acompanhamento. É por força de lei. E essa lei repete um ensinamento da lei anterior. O gestor do contrato pode pedir para ter gente auxiliando a fiscalização. Vou dar aqui um exemplo. Eu conheci um engenheiro no serviço público, genial, sabia tudo de obra e foi um fiscal extremamente austero. Olha, a parede não tem a dimensão que está no projeto, o corpo de prova do concreto rejeitou a amostragem. Foi fantástico. Mas não conferiu nenhuma nota fiscal, não conferiu nenhuma GFIP, não ficou sabendo quem é que estava de licença gestante, não foi cumprido, não verificou os recolhimentos dos encargos sociais. Foi parar aonde? No Tribunal de Contas. Omissão na fiscalização. O prédio está de pé, maravilhoso. Integraram o conhecimento? Não. O que a gente recomenda? Por força de lei, você pode contratar uma empresa para acompanhar a documentação. E pode acontecer o que aconteceu com um amigo meu que era formado em Direito e nomearam ele gestor de um contrato de serviço de engenharia. Poxa vida. Primeira providência, ele ligou para mim apavorado e disse, não, você tem direito
a pedir à administração que contrate alguém para auxiliar. Professor, não tem direito, não tem dinheiro. Tem. Vai lá e veja a diferença entre o estimado na licitação e o que foi contratado. Ah, tem diferença de 2 milhões. Você tem 2 milhões para colocar seu serviço e você contratar um fiscal para apoiar a atividade do gestor. O destinatário do serviço avalia, porque aqui não é o requisitante só, às vezes o requisitante não é o destinatário do serviço. O destinatário do serviço, às vezes, é um grupo de servidores. Imagine a situação em que a administração tem um restaurante. Ela faz uma licitação, contrata o restaurante. Quem é que tem que avaliar? Quem come. Lógico, quem come, quem bebe no restaurante. E eles vão preencher uma urna que entregam para o gestor do contrato. A gente coloca a avaliação. Perfeito. E vai rescindir o contrato quando o serviço é ruim. Finalmente, temos mais um item aí. Gestor deve avaliar o ciclo de vida do objeto. Ciclo de vida avaliado. Por quê? Eu tenho lá um determinado objeto, uma impressora, ela tem um ciclo de vida lá, 5 anos. Durou só 2. Opa, a programação que está no folder é 5 anos. Teve um erro aí. O que eu vou fazer com a impressora velha? Posso trocar por nova? Tem aceitação no mercado ou não tem? Então, avaliar o ciclo de vida é completar essa avaliação de 360 graus. Na próxima aula, que vai ser mais curtinha, a gente continua.